Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar do retículo endoplasmático liso, uma organela extremamente interessante, cheinha de funções. Vamos falar de cada uma delas. Agora te liga, o retículo endoplasmático liso é muito conhecido também por REL, abreviação REL, e também pode ser chamado de retículo endoplasmático agranular. Por que ele é agranular? Porque ele não possui ribossomos, aqui está em amarelo, não possui ribossomos aderidos na sua membrana. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso pode ser chamado de retículo endoplasmático granular. Por quê? Porque está cheio de ribossomos na sua membrana, aderido à sua membrana. Bom, do retículo endoplasmático rugoso teremos uma aula específica dele mais para frente. Então estamos aqui falando dessa amarelinha, o retículo endoplasmático liso, que é uma organela. Se é uma organela membranosa, cheia de membrana, está presente em células eucarióticas. Lembrem-se, células eucarióticas possuem organelas. Essas organelas membranosas. Ah, professor, e a célula procariótica? Não tem organela. Na verdade, a gente diz que tem uma organela não membranosa, que são os ribossomos. Não tem membrana no ribossomo. A gente fala, é uma organelinha não membranosa, que tem a função de síntese de proteínas. Então, todas as células têm que sintetizar proteína. Então, o ribossomo não tem todas. Inclusive, tem ribossomos, além de ribossomos livres no citoplasma, tem esses aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Mas, como eu falei para vocês, não é assunto dessa aula. Vamos falar do liso, retículo endoplasmático liso. Então, seguindo, é uma rede, pessoal, isso aqui é uma rede de membranas que delimitam várias cavidades. Então, imagina, tem muita membrana e ela está delimitando essas cavidades que muitas vezes se comunicam. Então, ela sai daqui, vem para cá e está cheio de comunicações. E pode ser contínua ao retículo endoplasmático rugoso. Muitas vezes, essa organela ela vem, aqui é rugoso, de repente, opa, se transformou em retículo endoplasmático liso. E ocupa boa parte do citoplasma. Repara que o núcleo está representado em azul. Ao lado do núcleo está o retículo endoplasmático rugoso. Contínuo a ele, ou não, está o retículo endoplasmático liso. Obviamente, aqui você está vendo uma imagem de segunda dimensão, em duas dimensões, de cima, como se tivesse um corte. Só que isso aqui é um tubo, ele está toda a célula cheia dessas cavidades, que a gente pode chamar isso aqui tudo de vesículas globulares ou túbulos contorcidos, justamente porque ele faz todas essas entranças. Tranquilo? Então, aqui tu tem a ideia de mais ou menos onde está localizado o retículo endoplasmático liso. Tá? Como eu falei para vocês, dentro dele pode ser chamado de luz, aqui nessas cavidades, ou lúmen. Então, se você está lendo um exercício, está estudando, você sabe que essas membranas, tá, que eu falei para vocês, que estão delimitando essas cavidades podem ser chamadas de luz ou de lúmen. Então aqui você tem uma visão geral. Agora sim, vamos para o que mais importa, que são as funções. Tem gente que fala, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, e tá bom já. Ou desintoxicação, só fala assim. Não é que esteja errado, mas é uma resposta que talvez para o ensino médio até vá, para alguns vestibulares tudo bem, mas se você quer se aprofundar bastante, a ponto de responder qualquer vestibular do Brasil de segunda fase, ou até mesmo questões da universidade, nós temos que saber mais detalhadamente todas as funções. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, com muita calma, tá, vou até aqui tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha porque, aqui é legal. Eu acho bem legal, gente, as funções dele. Então, nós vamos lá. Primeiro, suporte para o citosol. Suporte para, podemos dizer, para o citoplasma. O citosol é essa parte líquida, né, que tem. Então, ele dá esse suporte a toda a célula, uma vez que o retículo endoplasmático liso pode ser extremamente abundante. É óbvio que tem também o citoesqueleto. O citoesqueleto segura. Sim, mas o retículo endoplasmático liso também pode dar essa sustentação para o citosol. Tranquilo. Outra função, produção de hormônios esteroides. Então essa organela produz testosterona, progesterona e estrogênio. Agora te liga, isso aqui, cara, a biologia é tão bonita que quando a gente começa a conectar as coisas, fica mais bonito ainda, tudo tem sentido quando a gente consegue conectar. Repara que, se ela produz esses hormônios esteroides, obviamente em células que são produtoras
desses esteroides, tem que ter muito retículo endoplasmático liso. Então esta organela é abundante nas gônadas, nos testículos, nos ovários e também nas glândulas suprarrenais, que é onde são produzidos majoritariamente esses hormônios. Tranquilo, né? Então isso é uma relação que você faz. Como é que isso pode ser cobrado? Cai uma questão lá, mostrando uma célula que é riquíssima em retículo endoplasmático liso. Fala, essa célula tem... Que célula pode ser esta? Pode ser uma célula das gônadas ou da glândula suprarrenal. Tranquilo? Essas relações nós devemos fazer. Outra função, síntese de lipídios da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por fosfolipídios, principal lipídio. Todas as células têm que ter uma dupla camada de fosfolipídio. Esses lipídios, os fosfolipídios, também são formados pelo retículo endoplasmático liso. Então veja como é interessante e como é importante essa organela. Outra, formam os triglicerídeos. Triglicerídeos é a forma como o nosso corpo, os animais, armazenam energia. Imagina você come um monte de pão e carne, e tudo, e está cheio de energia que tu não vai utilizar, você tem que formar triglicerídeo para guardar nas tuas células de gordura, nos adipócitos, para deixar lá como uma reserva para tu usar talvez daqui a 1 ano, 10 anos, sei lá, quanto precisar. Então, são essa organela que forma os triglicerídeos a partir do ácido graxo, 3 ácido graxo, ligado a um glicerol. Bom, isso aqui você assiste nossa aula de lipídio e você vai entender direitinho como é que funciona essa molécula. A gente fala bem detalhadamente dela. Lá no fígado, imagina, no fígado, professor, tem essas, obviamente está cheio de células, está com essa organela. Só que olha uma das funções do retículo endoplasmático liso no fígado. Ele permite a glicogenólise. Quando você come demais, o açúcar está no teu sangue, ele tem que ser temporariamente armazenado em forma de glicogênio no teu fígado. E também células musculares, mas estamos falando especificamente aqui do fígado. Ele é guardado lá. Quando você passa muito tempo sem comer, você vai começar a quebrar esse glicogênio para reutilizar, ou melhor, para utilizar a glicose. O que é o glicogênio? Glicose, que estava no teu sangue e que agora está nas células do teu fígado. Quando tu precisar, você vai ter que quebrar essas ligações para liberar essas glicoses, liberar novamente no sangue agora para que possa ser utilizada na respiração celular ou até mesmo na fermentação. Quem é que faz isso? É também o retículo endoplasmático liso. Participa desse processo de quebra e de devolver a glicose ao sangue. Então, muito interessante, isso é chamado de glicogenólise. Olha que legal, né, gente? O traço é bonito, né? Claro que aqui envolve hormônios, eu estou falando da função, mas existe uma aula específica só para mostrar como isso aqui acontece, ok? Mas é envolvida essa organela presente aí. Outra função muito interessante, desintoxicação. Isso você já sabe, isso é uma função típica do retículo endoplasmático liso. Perceba que aqui dentro existem várias enzimas que tornam alguns compostos tóxicos mais solúveis em água. Para que isso? Se é um troço tóxico, está lá te fazendo mal, você modifica ele, torna ele mais solúvel em água. O que acontece? Você consegue eliminar muito mais facilmente pela urina. Então isso é muito importante, de maneira, como eu falei, facilita a eliminação, de maneira que pessoas que estão constantemente colocando essa toxina, digamos assim, para dentro, já vou explicar para vocês um exemplo, elas acabam adquirindo tolerância. Um grande exemplo é o álcool. Uma pessoa nunca bebeu nada assim, inclusive se você é menor de idade é proibido, mas imagina que fiz 18 anos, vou tomar um copo de vinho. Aí pega, toma um copinho de vinho. Vinho branco, imagina um vinho branco, né? Toma um vinhozinho. Quando te levanta, tu vai ver que tá tudo, tô me sentindo meio estranho, tô meio tonto. Um copo de vinho vai te derrubar, porque você não tem essa tolerância. Agora pega um outro exemplo. Aquelas pessoas que já tem uma certa idade e que costuma tomar demais. É ruim isso, não estou falando que é bom, isso é ruim. Beber demais é ruim porque o álcool é tóxico. Claro que é. Em pequenas quantidades, tudo bem, não vai fazer mal. Mas em grandes quantidades, continuamente, pode causar sérios problemas para o fígado. Mas, quando uma pessoa começa, toma hoje, toma amanhã, toma depois de amanhã, vai tomando, chega um ponto que, sabe quando tu tá numa festa e fala, tu tomou um pouquinho de álcool, uma cerveja, uma coisa, já tá se sentindo meio bêbado. Aí chega o seu Zé lá, o cara que já tá na terceira cachaça, assim, fala, mas para aí, cara, eu não tô nem um pouco bêbado. O cara não tá mesmo, toma uma caixa de cerveja e não cai, não vomita e não passa mal. O cara fala, cara, como ele consegue fazer isso? Enquanto que eu com meu copinho de vinho já tô aqui todo tonto, meio que mal, querendo ir pra casa, querendo, tomar muito líquido. O cara tá lá, já tomou 20 vezes o que eu tomei, tá de pé, tá normal, querendo mais. O que acontece? Pessoas que bebem demais começam a forçar o fígado.
É tóxico, é ruim, beber demais é ruim, o alcoolismo é algo extremamente ruim, pensando na saúde. Nem estou falando da parte do vício, da parte social, estou falando da questão de saúde. É extremamente tóxico, pessoas podem desencadear, inclusive cirrose, por causa do excesso de bebida. Mas enfim, essa pessoa que é mais resistente é porque quando começa a tomar, o corpo dessa pessoa, as células começam a produzir mais retículo endoplasmático liso para ter mais enzimas desintoxicantes aqui dentro e, consequentemente, vai beber e essas enzimas vão conseguir desintoxicar, vão conseguir tornar esse álcool mais fácil para ser eliminado. Então ela começa a ter essa resistência. Então, quanto mais uma pessoa bebe ao longo do tempo, maior é a tolerância dela para essa bebida ou para qualquer outra toxina que tenha como que possa causar essa tolerância também pelo retículo endoplasmático liso. Então, o que vai acontecer aqui? A pessoa não fica bêbado fácil. É o exemplo que eu dei para vocês. Mas volto a dizer, tem gente que fala, então professor, vou beber para ficar cada vez mais resistente. Não, porque isso acontece como uma defesa. Opa, quase virei aqui. Quase virei de novo. Foi, até tirar isso aqui que bateu o calor agora. Isso, gente, é uma defesa para o nosso corpo. Só que mesmo assim é toxina, é ruim. Depois está forçando, por isso está produzindo mais gente. Tá ruim, cara, aqui está muito tóxico esse ambiente. Vamos produzir mais para que a gente possa eliminar cada vez mais rápido. Só que isso, ao longo do tempo, pode causar grandes problemas no fígado e depois de um tempo a pessoa pode precisar até de um transplante, pode ser irreversível. Então, muito cuidado com isso, ok? E por fim, porém não menos importante, é a reserva de cálcio intracelular. Veja que o músculo, para você contrair o teu músculo, você precisa de cálcio. Então, células musculares do teu corpo vão ter muito retículo endoplasmático liso. Mas essa organela, dentro da célula muscular, ela é especializada e ela recebe um outro nome. Embora seja a mesma organela, ela tem pequenas diferenças morfológicas e ela recebe outro nome. É retículo sarcoplasmático. Veja bem, então quando você lê retículo sarcoplasmático, é um retículo endoplasmático liso que está presente nas células musculares e que tem como função reserva de cálcio intracelular, porque a gente faz reserva de cálcio também, ó, tem nos ossos e tudo mais, mas nesse caso é intracelular justamente para fazer a contração muscular. Certo, pessoal? Só um pouquinho aqui que eu fui jogar o casaco e caiu no chão. Então é isso, aulinha tranquila, né? Eu estou nessa de falar um pouco mais aprofundado de cada uma das organelas. Tá? Já temos algumas e teremos outras ao longo da semana. Mitocôndria já tem questão dos lisossomos, uma aula sobre isso. Agora do retículo endoplasmático liso, depois eu vou falar do rugoso, falar dos ribossomos, falar de cada uma das estruturas celulares um pouco mais detalhado. Para quem precisa, para quem quer uma segunda fase, ou é mais até para quem está no curso superior. Essa aqui é uma aula mais para quem está no curso superior. Eu acho que muitas vezes a gente se aprofunda tanto numa organela, fala tantos detalhes, fala, professor, eu vou enlouquecer. Claro, para um Enem, assim, é pouca importância mesmo. Claro, quanto mais você souber, melhor, não tem ruim. Mas às vezes a gente está tão cansado que perder tempo, se aprofundando demais. Estou falando isso aqui no exemplo, mas pode ser em matemática, em português, em qualquer área. Você, agora você é PhD, sei lá, estudar o cabelo, sabe tudo cabelo, mas não vai cair o cabelo na prova. Ou se cair vai ser o que é o cabelo, qual é a proteína que forma, entende? Então a gente tem que ter essa dosagem também como uma inteligência emocional nos estudos. A gente tem que saber dosar. Não adianta também falar, professor, eu vou estudar tudo 100%, 13, 14 horas por dia, de domingo a domingo, tu vai enlouquecer, eu não consigo. Se você consegue estudar isso, parabéns, mas eu acho que chega um momento que o nosso corpo começa a padecer. Então a gente tem que pensar na nossa saúde física e mental. Você tem que estudar muito, tem que dar dura. Não dá para estudar só quando tiver vontade. Quando eu tiver vontade, passa um ano, tu não teve vontade, 2 anos, 10 anos, tu nunca teve vontade. Não, tem que estudar, tem que forçar o estudo. Você tem que sentar a bunda na cadeira e falar, não, vou acabar esse capítulo. Eu vou estudar e vou entender isso aqui. Mas chegou um ponto que você conseguiu estudar aquelas 4, 6, 8 horas por dia, talvez, tudo bem. Mas vai caminhar, vai tomar um chimarrão bem amargo, vai ver uma série, vai namorar, vai curtir a vida. E depois no outro dia volta de novo, tem que ter essa disciplina. Senão a gente vai sempre procrastinando, vai deixando, quando vê o desespero bate, porque a prova se aproxima, quando o desespero bate, já está apavorado, vai não dar mais tempo, aí bate nervosismo, a ansiedade, o cara fica louco e já era. Então não deixe chegar nesse ponto, ok? Na biologia, conta comigo. Estamos juntos, um grande abraço, tchau, tchau.